Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Diviníssimo Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade. Me abençoe, ó mamãe rainha, para que eu possa fazer todas as minhas orações hoje com sob os vossos docíssimos olhos maternais. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, os louvores, as adorações e as reparações, devidas por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dai-me a tua divina vontade, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje com a tua mesma divina vontade. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Olá, nós vamos dar continuidade agora aos nossos estudos comparados do livro do céu, né? É claro que nós temos que seguir a ordem, né? Como eu sou iniciante, né? Graças a Deus a gente terminou o volume 1. A gente está ali agora meditando o capítulo 2 do volume 2. Mas no caso a gente também está estudando o livro do céu, volume 6, né? Mas é também importante seguir a ordem, né? Tô seguindo aqui o capítulo 6 com uma dica, né? Do canal Fiat 1 Testores Brasil, né? Livro do céu, volume 6 e livro do céu, volume 11, né? Justamente para fazer esse estudo comparado, né? Meditando a transição da Luísa da santidade humana tipo assim, do cantinho da santidade humana, né, da limitação da santidade humana para ir para o mundo, para o oceano absurdo da divina vontade, né? O capítulo 6 é esse êxodo, né, que a Elisa está fazendo, né, saindo do Egito para ir para Israel, né? E o capítulo 11 já é o Josué, né? Tipo, a pessoa já está começando a viver a santidade divina, esses princípios divinos, né? Então é importante sim fazer esse estudo comparado, mas como eu falei no início, eu tô no começo ainda, então, na verdade, eu estaria no capítulo 1 do volume 2. Então, por isso é muito importante, digamos assim, para a gente até acelerar esses estudos, ver as partilhas do canal Fiat 1 Testores Brasil, que lá tem pessoas, né, irmãos e irmãos, que estão muito mais avançados, a gente se alimenta, né, das partilhas deles, né? E a gente coloca elementos, tipo, do volume 11, volume 23, volume 33, sabe? Na nossa partilha, assim, enriquece a partilha, né? Fica um trabalho mais bem feito, mais bem explicado, né? Além daquela coisa literal e linear, né? Daqui tá escrito, né? Você vê várias vidas divinas, né? Várias luzes, né? Além daquela luz que está escrita, né? Literalmente, você consegue ver várias luzes, né? Derivadas daquelas, né? Porque você está agregando elementos da santidade divina de volumes mais avançados em volumes mais básicos, mais iniciantes, melhor dizendo, né? Então, por isso é muito bom você ir no canal Fiat 1 Testores do Brasil e ver as partilhas das guardiãs, né? Das pessoas que já estão com um dom mais aguçado, né? Já estão com o dom de ciência infusa, né? Então agora a gente vai para a meditação do capítulo do livro do céu, volume 6, capítulo 8. E para a gente entender esse livro do céu, volume 6, capítulo 8, a gente vai estudar também o volume 33, capítulo 37. Olha como é que é importante aqui, ó. Volume 6, capítulo 8, do dia 3 de dezembro de 1903.
E o volume 33 do capítulo 37 é de 14 de maio de 1935, né? Ou seja, 33, 32 anos, né, depois, né? Então é importante a gente ver que o livro do céu, né? Quando a gente lê o livro do céu, a gente vai tirar várias luzes, né? Como a gente falou. Ele também, ele é um todo orgânico, né? Ele, tipo, não é uma pecinha de um quebra-cabeça, né? Então, um livro do céu, o volume aqui lá de 1903, né? Tem correspondência total, né? Com de 1985, né? Na verdade, o do volume 6, esse aqui de 1935, que é o volume, volume 33, capítulo 87, explica melhor isso que a gente vai meditar agora, né? E é bem curtinho aqui, ó. Com a divina vontade somos tudo, sem ela não somos nada. 3 de dezembro de 1903, volume 6, capítulo 8. Parágrafo 1. Continuando meu estado habitual, ou seja, liso em cima da cama, né? Como uma vítima, né? Totalmente renunciando à sua liberdade do corpo para estar, né, sempre bem disponível quando Jesus vier, né? E isso é importante ver, né, que tipo assim, a Luísa, ela viveu esse estado de alma vítima, como a gente tem estudado, né? Que ela ficava tetraplégica, né? Esperando Jesus voltar, tá entendendo? Esperando Jesus vir fazer, né, para poder comunicar, né, uma presença sensível de Jesus e tal, né? E por que ela ficava bem tetraplégica na cama? Porque ela foi a cabeça de missão para vir à vontade divina, né? Aqui no reino, nossa família humana, né? Nosso mundo humano, né? Então ela teve que partilhar de todos tipo assim, todas as penas que Jesus teve humanamente falando quando estava aqui na Terra, né? E tem até hoje, misticamente falando, né? Porque a vontade divina não reina, né? Então a Lisa na cama, assim, meio que só tá presa na cama, né? Tetraplégica, misticamente falando, né? Ela tá reparando, por exemplo, que Jesus muitas vezes está de mão atada na vida das pessoas, né? Não só como a gente vê na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O claustro do ventre de Nossa Senhora, né? E na crucificação também, que a vontade humana crucificando, né? A vontade divina que na verdade volta ao contrário, né? Jesus sendo crucificado, quando Jesus dá essa impressão, né? De que é a vontade divina sendo crucificada, né? Mas na verdade é o contrário, né? Jesus que ganhou frente a Satanás e aquelas pessoas, né? Crucificando a vontade humana, tá entendendo? Tem essa reversão, né? São dos reversores da realidade, né? Dos valores humanos, né? Então, se Lisa já viveu todo esse estado de uma vítima com cabeça de missão, nós não precisamos viver, tá entendendo? Nesse sentido, porque Lisa já fez. Se a gente ficar toda hora em cima de uma cama, tá entendendo? A gente, tipo assim, tá desonrando, né, o trabalho que Jesus fez em Luísa, porque Luísa já fez, né? Tá entendendo? Ele está dizendo que a obra de Jesus e Maria em Luísa Picarreta foi insuficiente. E não é assim, né? A Luísa já fez, né? Ela já costurou, né? A manga esquerda da camisa, que é a vida na divina vontade, né? A gente pensa aqui como o reino da divina vontade, assim na terra como no céu, né? Pelo menos aqui foi feito por Deus, né? Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, fazendo a camisa, a parte da costa da camisa. Nossa Senhora fez a parte da frente, claro, capacitada por Deus. Luísa Picarreta fez, né? A parte da manga esquerda. E nós estamos fazendo, cada um no seu estado de vida, né? No seu pequenino, na sua pequenez, fazendo a manga direita, né? Então a gente tem que ter noção que a gente vai sim, né, contemplar tudo que Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, Nossa Senhora e Luísa Picarreta fizeram, né, para a santificação da humanidade, né, e todo o céu, né. Mas tipo assim, a gente vai ver o nosso estado de vida nas circunstâncias materiais do nosso estado de vida, né. E o nosso estado de vida não é ficar na cama toda hora, né? Porque nós não somos doentes, né? A gente não sofreu um acidente de carro, a gente não tem uma doença degenerativa nem nada do tipo, né? A gente precisa sim se movimentar, tá entendendo? Ter a vida que Jesus quer dar pra gente, né? Mas a gente vai, né? Continuando o meu estado habitual, por pouco tempo veio meu bendito Jesus e disse-me, dizendo-me, parágrafo 2. Minha filha, qualquer ração humana que não tem nenhum nexo, ou seja, nenhuma conexão, né? Nenhum vínculo com a vontade divina, põe fora a Deus da sua própria criação. Até mesmo sofrer.
Ou seja, Jesus está falando que até mesmo sofrer fora da vontade divina, né? É, tipo assim, põe fora Deus da sua criação, né? Por quão santo, nobre e precioso fossem os meus olhos, não obstante, se não é parte da minha vontade, em vez de me agradar, me indigna e me é desagradável, né? E aqui a gente coloca vários mártires, né? Antimártires, né? Que morreram por causas humanas, né? Como revolucionários, pessoas que, tipo, se revoltam, tá entendendo? Contra sistemas e coisas do tipo, né? A gente pode pegar no exemplo recente do Brasil, as pessoas que morreram, né, na ditadura militar brasileira, né? Que muitos deles morreram até por coisas nobres, mas tipo assim, humanamente falando, né? Então foi algo que tipo assim, em vez de agradar a Jesus, indignou, né? E foi mais desagradável, né? Porque não foi um sofrer por amor a Deus, tá entendendo? Aquelas pessoas não estavam sendo mártires, porque, tipo assim, para ter testemunho da fé, né? Como as pessoas da Roma antiga, né? Na Roma pagana. Não foi isso, eles estavam morrendo para implantar uma ideologia humana, né? Que era o comunismo, ou então até mesmo uma democracia, né? Mas mesmo a democracia são coisas humanas, né? Então eles foram mártires humanos, né? Digamos assim, de ideologias e obras humanas, né? E isso indigna a Deus, porque sofrer, ou seja, você doar a sua vida, o presente que Deus te deu, né? A sua integridade física, emocional e tal, né? Por causas humanas, isso é indigno e desagradável, né? Claro que a gente tá pegando tipo assim, uma coisa bem assim, clichê, né? Uma coisa bem assim na cara, escancarada, né? De bem extrema, né? Mas a gente pode ver também na nossa vida cotidiana, né? A gente sabe que o custo de vida atualmente tipo, subido bastante, né? E até mesmo em coisas básicas como medicamentos, vestuário, aluguel, conta de água, conta de luz e alimentação, né? Principalmente no que diz respeito, né? A carnes, né? Então, tipo assim, hoje em dia, os pais, quando têm os seus filhos, né, eles cada vez mais terceirizam, né, tipo, empurram com a barriga, né, a criação dos seus filhos, né, para creche, ou até mesmo para o YouTube, né, através de YouTubers infantis, né, que cada vez mais deixam, né, a criança viciada, né, a porta de Satanás, né, na vida dessas crianças, né, a porta do mal, né. Eu não vou falar aqui o nome das pessoas para não, tipo assim, não correr um risco de processo, né? Mas youtubers que pintam cabelo, que fazem coisas de desafios idiotas, como jogar um telefone celular de uma escada, banheira de Nutella, tá entendendo? Fazem um biscoito gigante, depois estragam, sabe? Essas coisas imbecis que as crianças gostam de ver, né? Tá entendendo? E os pais terceirizam, né, dando um celular, porque eles às vezes não têm nem dinheiro para pagar uma creche, né? E por que eles fazem isso? Porque eles estão cada vez mais preocupados para trazer esse básico de subsistência, né? Se você for pegar, digamos assim, os dados, né, a estatística do endividamento do povo brasileiro, geralmente é de coisas básicas, tá entendendo? Como a gente falou, né? Artigos de higiene básica, remédios, medicamentos, transporte, locomoção, alimentação, principalmente as carnes que estão bastante encarecidas e assim vai, né? Isso também é um sofrimento que indigna a Deus, né? Porque esses pais não estão confiando na providência de Deus, né? Eles estão cada vez mais vivendo cada vez mais para o humano, né? Cada vez mais conformados, né? As coisas humanas, na realidade humana, né? De ter que trabalhar mais para poder subsistir, né? Manter o básico do padrão de vida. Então, assim, cada vez mais negligenciando, né? A formação de caráter, né? A formação emocional, a formação espiritual sua e de seus filhos, né? Então, isso é uma realidade que é satânica, não é uma realidade de que é de Deus, não, né? Porque os pais cada vez mais não conseguem ser presentes e ser o ícone que eles precisam ser, que tá entendendo? Que os pais para uma criança pequena são ícones de Deus, né? Porque assim é a vontade de Deus, né? Tanto para a criança pequena, para ter esse ícone sensível de Deus através dos pais, tanto para os pais que são adultos que estão colocando, digamos assim, no lugar de Deus, né? Estão vestindo o sapato de Deus nesse sentido, né? Para eles aprenderem como é que é o amor de Deus Pai, né? De Jesus e do Espírito Santo, né? O amor de Nossa Senhora também, né?
E essa realidade onde você tem que ser esse mártir do capitalismo, né? Ou seja, você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar para conseguir o básico, também é um sofrimento que indigna a Deus, né? Porque você não está vivendo uma vida espiritual confiando na providência de Deus, né? E claro também, é que Jesus fala que sofrimentos santos, né? Por exemplo, o sofrimento da vontade humana que quer ser santa, né? Da divina vontade à força, né? É que a gente pode colocar, por exemplo, a pessoa que quer, né, ficar nesse vício humano, né? E qual é o vício humano? De querer estudar minuciosamente, né? De maneira bem detalhada e dominar aquele ato, né? Ter controle sobre aquele ato, né? Então você fica muito acomodado, né? Tipo assim, com a visão muito assim num cabresto, né? Tipo, bitolado, tá entendendo? Nesse sentido. Então você só fica contemplando uma pecinha do quebra-cabeça gigante e infinito que é a divina vontade, né? Porque você quer se tornar mestre naquela pecinha. E aí você cai numa armadilha, uma falácia, né? Numa armadilha da sua vontade humana, onde você volta a recair na santidade divina, né? Que é uma santidade onde o ser humano era especializado em determinada virtude ou então determinada escola de santidade, né? Tanto é que tem várias escolas carmelitas de espiritualidade na santidade humana, né? Carmelitas, trapistas, beneditinos, né? E etc e tal, né? E não é assim, a santidade divina, Jesus é dinâmico, ele se comunica em todos, né? Jesus está na consciência de todos os seres humanos, até do pecador mais escarlate, né? Porque se assim não estivesse, aquela pessoa já tinha tido, sei lá, um infarto do coração e morrido, né? Não estava mais vivo, né? Daí que vem a devoção da Divina Misericórdia, né? Que é justamente para todos os tipos de pessoas, né? Então a gente não pode ter preconceito em relação às outras pessoas porque elas não estão buscando santidade, ou então porque elas estão só nas orações vocais da santidade humana, né? E a gente tem que ignorar totalmente elas, né? Tipo, canais, até os próprios canais que pregam a Divina Misericórdia, né? Canção Nova, Anderson Reis, né? Católicos de Verdade, etc. E outro, Globo, Rede Globo, né? Vários outros YouTubers assim, porque a gente não pode, tipo, digamos assim, ignorar essas pessoas, porque Deus pode se comunicar delas para trazer, né? Muitas vezes Jesus já se comunicou usando do Padre Paulo Ricardo, né, nas catequeses dele, né? Mesmo já estando meditando, no caso, o volume 1 do Livro do Céu, tá entendendo? Então Deus usa sim das pessoas, tá entendendo? Para se comunicar através de nós. Por isso que a gente não pode ser bitolado e ignorar todo mundo que não vive na santidade, que nem está buscando santidade, né? Ah, então o que você está falando comigo é vontade humana, tá entendendo? Então nada a ver. Deus ele age nesse oculto, digamos assim, entre aspas, para nossa inteligência humana, né? Vai comendo pelas beiradas, né? Porque Jesus não violenta, né, a vontade humana, né? Então, como eu estava falando lá na meditação do volume do céu, volume 2 capítulo 2, né? Quando eu fui no futevôlei, o carinha lá falou, não, você tem que começar a malhar, né? Para você não pegar uma lesão, né? Você precisa ganhar músculos para a vida, né? Uma academia para a vida, né? Academia para a vida, né? O cara falou com tanta propriedade, como se fosse um pai me instruindo, né? Então eu soube que aquilo era algo espiritual, né? Mas depois eu vi que, na verdade, esses músculos é você estar meditando no livro do céu, né? Você precisa ganhar músculos para sua alma, né? Quanto mais verdades espirituais você ganha, mais a sua alma fica mais musculosa, né? É uma igreja, né? É uma moradia mais assim, mais robusta para proteger Jesus dentro de você, tá entendendo? Não é que você tem que agora chegar, pegar o seu dinheiro e pagar 300, 500 reais numa academia e ficar malhando lá, né? Claro, você precisa sim fazer o exercício físico, isso faz parte da ordem do seu estado de vida, né? Buscar saúde, né? Até como forma de medicina preventiva, né? Buscar exercício físico do que ficar gastando em remédios, né? Mas é tudo ordenado, né? Não é que agora você vai pegar e vai ficar levantando pesos absurdos, né? Essa musculatura da alma, né? E quais são os músculos que vão fazer essa armadura da alma, né? Essas verdades divinas, você toda hora meditando nelas, né? E também meditando nelas, né? Se orientando a elas, né? E ordenando elas na sua vida. Obviamente, como a gente falou, a gente não vai viver uma vida de lesa picareta. A gente precisa estudar e viver a nossa vida humana, que é o estado de vida que Jesus nos colocou, né? Pelo menos por enquanto, né? No nosso hoje, no nosso data presente, né? Então, você às vezes vai precisar sim de uma autoridade, digamos assim, uma autoridade assim do seu estado de vida, né? Então, por exemplo, no meu caso eu vivo com meus pais, tá entendendo? Então, eu não posso negligenciar, eh, sei lá,
100% tudo que os meus pais falam, né? Claro que Jesus vai testemunhar em você o que é verdade e o que é besteira, né? Mas eu acho que é meio complicado, né? Você não pode ter preconceitos, tá entendendo? Você tem que ter essa reta intenção de não querer sair da divina vontade, assim como Jesus comunica a Luísa, né? No, no volume 1, que é a peleja contra o diabo, né? Que Luísa muitas vezes vai sentir, sim, vontade de blasfemar e de sair da divina vontade, mas ela tem que ter essa firme intenção no racional, na inteligência dela de não querer fazer isso, né? Até de proclamar, declamar, né? Para ela ir para o céu e para o inferno ver que ela não quer blasfemar contra Deus, né? Então, a gente no começo tá tatuando as cegas aos escuros, a gente tem essa firme vontade de viver na vontade divina, né? De viver essa vida dinâmica e maravilhosa, né? O espiritual na nossa vida ordinária, né? De ver atrás do véu da cortina do templo, né? Que é o mundo espiritual, como ele sempre fala, né? A nossa vida humana, material, é a ponta do iceberg, né? A montanha que está embaixo do mar é a vida divina, né? Ou então ainda é a pontinha do, tipo, como se o mundo espiritual fosse uma folha em branco, né? E a pontinha do ponto preto que está no meio dessa folha é o nosso mundo humano, né? Digamos assim, o nosso planeta Terra, né? Nossa vida humana. E toda a folha, o resto da folha em branco, né? É o mundo espiritual, né? Então a gente vê além da cortina do templo, tá entendendo? Do Santo dos Santos, vivendo na divina vontade, né? Por isso que a gente não pode ter preconceito contra nada e sempre confirmar, né, as luzes com as pessoas do seu estado de vida, né? Por isso que eu acho que é muito difícil você viver na divina vontade sozinho, sem ter uma família, né? Sem ter uma esposa, um esposo, um filho, uma filha, uma avó, um avô, um pai, uma mãe, tá entendendo? Porque senão você fica sem aquele anjo, né? Tipo, quando a gente vê acho que em Atos dos Apóstolos, quando Jesus ascende ao céu, né? Assunção, ascende ao céu, né? Aí os apóstolos lá ficam babando, né? Ficam lá babando, né? Com um misto, acho que de tristeza, de solidão, né? Porque deve ter sido muito triste, né? Perder a presença sensível de Jesus, né? Assim como Deus era, ficava muito melancólica, né? Ao mesmo tempo babando com toda a realidade espiritual de poder, né? Não crendo no que os olhos viram, né? E os caras ficaram lá 3 horas parados assim, estáticos, né? Aí teve que vir dois anjos, né? Falar para eles, né? Galileus, varões galileus, né? Vós que viram esse Jesus subir, também vocês verão eles descer também, né? Ou seja, tem, o anjo da guarda teve, né? Os anjos, né, tiveram que falar, né, dar esse toque, né? Pros caras lá pararem de ficar brisonhando, né? Tipo, pararem de ficar só babando, né? E voltarem para viver a sua vida humana, claro, mas em Deus, né? Nossa missão apostólica, né? Então tem isso também, né? A gente precisa de ter um anjo humano para poder instruir a gente quando a gente tem que viver as nossas obrigações do nosso estado de vida, né? Por isso que é muito importante, né? Tipo assim, a gente, como é que eu posso te falar? Viver cada vez mais, tipo, não ter preconceito também para as pessoas que não vivem na divina vontade, né? E sempre ouvir bem elas, né? E claro, o Espírito Santo vai testemunhar para você se aquilo é verdade ou não, né? Porque aquelas pessoas podem ser usadas para desempenhar o papel que o anjo desempenhou, né? Nessa parte do evangelho que eu falei, né? Aqui vem parágrafo 3. Ó poder da vontade divina, como é santa, adorável e amável, contigo somos tudo, ainda que nada façamos. Porque tua vontade é fecunda e nos dá luz a todos os bens. E sem ti somos nada, embora tudo façamos. Porque a vontade humana é estéril, esteriliza todas as coisas. E a gente vai ver porque a vontade humana é estéril nesse capítulo aqui, né? Que é o volume 33, capítulo 37, do dia 14 de maio de 1935. Aqui porque vai explicar, né, porque a vontade humana é estéril. Quem faz a divina vontade não tem necessidade de leis. Aquilo que São Paulo fala, né? Que a lei mata, né? A lei traz a morte, né? Por isso que ela é estéril, né? Quem vive nela dá o trabalho a todos, ao Pai Celestial, à Mãe Celestial, Nossa Senhora e ao mesmo Jesus, né? E ao Espírito Santo também, que é o Espírito Santo que é Deus, né? Que plasma, né? A pessoa da Santíssima Trindade, que instala essas verdades divinas na nossa alma, né? A nossa alma, o nosso subconsciente, tá? Só para
esclarecer, né? Parágrafo 1. Estou nos braços do meu adorável querer divino. Ou seja, a Luísa já está firme que ela está na divina vontade, né? Embora imersa na dor da privação do meu doce Jesus bendito, as horas são séculos sem ele. Ou seja, a Luísa já está vivendo um purgatório na vida, né? Por exemplo, teve um amigo lá do Padre Pio, né? Que era um amigo de clausura dele, né? Que ele morreu e tal, né? E ele passou pelo juízo particular dele, né? E o juízo particular dele, a pena que ele tinha que ficar 3 horas no purgatório, né? Aí ele falou, ah, tranquilo, belezinha, né? Fico lá rezando o rosário e 3 horas, quando terminei o rosário, né? E rezando o rosário lá no purgatório, né? Pra intercessão de alguém, porque a alma que tá no purgatório não pode rezar por si mesma, né? É só pelos outros, né? Ainda faço um bem e terminei o rosário lá com as ladainhas e tal. Eu fiz de Nossa Senhora e já vou pro céu, né? Aí beleza, ele foi lá pro purgatório. Mas aquela coisa, o tempo do purgatório, como o Luísa tá falando aqui, não é o nosso tempo cronos, né? Um segundo não é um segundo, né? O tempo é muito variável, é dilatado, né? Porque no purgatório não tem matéria física, né? São só almas humanas, né? Tá entendendo? Apesar de ter o campo florido, como a gente vê, né? Onde tem um confessor da Luísa que está no Campo Florido, mas aquilo não é uma realidade material, né? Tipo assim, não tem átomos, tá entendendo? Não tem elementos químicos. Que a gente vê quando tá no ensino médio, que tem a tabela periódica que tem 112, 115 elementos químicos, né? E no purgatório não tem matéria, é como se fosse um sonho, como a gente tem, né? No sonho as coisas não parecem ser materiais, mas elas não são, são meio virtuais, né? Então, não existe o tempo no purgatório, tá entendendo? Assim, tem um tempo, claro, mas é o tempo da alma, tá entendendo? É um tempo dilatado. Então, se você passa por um segundo no purgatório, é como se fosse séculos, como o Lisa tá falando aqui, né? Então, aconteceu com esse amigo do Padre Pio, né? Ele passou algumas horas lá, nessas 3 horas no purgatório, e na verdade foram como se fosse quase 3 séculos para ele, né? Tanto é que ele não aguentou mais e pediu para ressuscitar em vida e passar o resto dos, sei lá, seus 30, 20 anos aqui em vida sofrendo absurdo, né? Tanto é que teve várias doenças, várias comorbidades, né? E ele ofereceu todos esses 20, 30 anos de dores e de sofrimento na carne dele, né? Com doenças, como expiação dos seus próprios pecados, para que quando ele morresse ele já fosse assunto direto ao céu, tá entendendo? Então a gente vê que Luísa realmente está passando por um purgatório na vida aqui, né? No purgatório do tédio e da paciência, né? As horas são séculos sem Jesus, né? Que pena, que morte contínua, sem piedade nem misericórdia, né? É um bruto martírio, né? Você ter, tipo assim, ter a presença sensível de Jesus, né? Ter todas as suas necessidades espirituais e humanas saciáveis e depois você volta para a terra, né? Para a miséria da terra, né? Do exílio, digamos assim, né? Justamente me castiga porque tenho sido muito amarga e não tenho correspondido. Que morte contínua, sem piedade nem misericórdia. Aí justamente essa morte contínua, impiedade sem misericórdia me castiga, porque tenho sido muito ingrata e não tenho correspondido. Aqui Luísa ainda está com um pouco, né, de mentalidade humana, de crime e castigo, né, da santidade humana, né? Eu acho porque a Luísa não tá, tipo assim, como é que eu posso te falar? Como é que eu posso te dizer, né? A Luísa, ela não tá muito, assim, mais focada nas orações vocais, né? De fazer os breviários que ela escreveu, né? O terço meditado na divina vontade, as orações que Luísa faz de todos os, tipo assim, toda manhã, tá entendendo? Que Luísa fazia uma oração, tipo assim, a oração que tem no livro do Céu, volume 2, né? Que ela quer se colocar como Eucaristia, né? Os giros da alma também, né? Acho que as próprias 24 horas da paixão também, né? Luísa não tem muito feito, tá entendendo? Então, tipo assim, ela tá achando que justamente por ela não estar mais vivendo essas orações vocais, esse intermédio, né? Da santidade humana para a santidade divina, né? As orações vocais e tal, né? Acho que ela está sendo castigada porque ela acha que ela está sendo ingrata e não tem correspondido, né? Mas na verdade não, ela já está totalmente, como ela fala aqui no começo, né? Abandonada ao querer divino, né? Que é essa privação, né? Ela não pode ver o fato de ela não estar fazendo orações vocais como um castigo de Deus. Porque justamente se ela não está fazendo as orações vocais, os atos de piedade e de devoção, é porque a vontade divina é que ela não os faça, tá entendendo? Então, essa associação que ela está tendo
da privação de Jesus e de mortes contínuas, com castigos, tá entendendo? Que ela está sendo ingrata, não tem correspondido, que ela não tem, tendo aquela rigidez de horários, né, da sociedade humana, né? Sempre lembrando, por exemplo, o exemplo de Santo Antônio, né? Que, tipo assim, Santo Antônio, ele tava, tipo assim, ele teve uma visão mística do menino Jesus, certo? Ele brincou com o menino Jesus, só que não deu o horário de ele começar a orar, né? Fazer essas orações, ele deixou o menino Jesus de lado e, tipo assim, e foi fazer essas orações vocais, rezar o seu terço, não o seu rosário, né? E isso não tem sentido, porque ele tá tão apegado, tão doutrinado ao meio, tá entendendo? Tão apegado e doutrinado ao meio, que no caso são as orações vocais, não sacramentais, que ele acaba deixando de lado o objetivo final, né? Que é ter a presença beatífica, que no caso ele brincou com o menino Jesus, para continuar apegado ao meio, né? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido que a Luísa está se sentindo castigada. E não tem nada a ver, né? Ela está sendo castigada porque é vontade de Deus, né? Nesse sentido que ela tem essa privação, né? Justamente para Jesus poder equilibrar a justiça divina e castigar os povos, né? A gente está vendo em 1935, né? Em plena ascensão do nazismo na Europa, do fascismo, da União Soviética, né? Então, são ditadores militares e da ditadura militar japonesa, né? Que eles mataram muitas pessoas na China e na Coreia também, né? Então, Jesus está castigando, equilibrando a justiça nesses povos também, né? Geralmente o norte desenvolvido, né? E usando, tipo, matando, Jesus está matando duas coisas com uma cajadada só, né? Está equilibrando a vontade divina com a justiça divina em relação a esses povos do norte, né? Desenvolvidos, e ao mesmo tempo está usando dos martírios de Luísa, né? Nesse purgatório em vida para poder também continuar saciando a justiça divina, né? Vai lembrar que Luísa pagou 50% dos castigos que a humanidade sofreu no século XX e vai sofrer no século XXI, né? Na grande tribulação, Luísa que, tipo assim, levou no peito, né? Na raça, né? O resto vão ser os filhos, esses outros filhos da divina vontade, né? Que vão fazer a manga direita do crochê, né? Mas ai, voltando ao texto principal, né? Mas ai, meu Deus, meu amor, esconde minhas misérias em tuas chagas. Cobre-me com teu sangue, minhas dores, as suas dores, a fim de que gritem juntas. Perdão, piedade desta pobre criatura, né? Então, aquilo confirmando aquilo que ele falou, né? Luiz ainda está criando, ainda está focado ainda na obra consumada da cruz, ou seja, na redenção. E a redenção são mesmo essas orações vocais, né? De rosário, giros da alma, as próprias 24 horas da paixão, por mais lindas que sejam também, são santidade humana, né? São uma santidade humana que é o intermédio, né? Tá tipo te preparando para a santidade divina, tá entendendo? E Lisa tá muito ainda viciada, né, nessa rotina da santidade humana, né? E voltando à parte do martírio que a Lisa tem essa privação, Jesus usa desse purgatório que Lisa tá vivendo na Terra para também dar misericórdia para os povos, né? Para que a justiça não venha exterminar a Terra como no dilúvio, né? Tá entendendo? A alma pérfida das pessoas, né? Mas sim, aí voltando ao trecho, né? É uma bem materialista, né? Porque o ser humano, quando vive materialista, ele fica limitado à matéria, que é finita, né? Tanto é que tem na economia, né? Um dogma que as pessoas falam na economia, que os bens são finitos, né? Por isso que eles precisam ser racionalizados, né? Então, o ser humano, quando vive enlameado, ou seja, com a alma fundida às coisas da terra, que é a vontade humana, né? Animalística, né? A pessoa realmente tem guerras, né? Guerra por território, guerra por comida, guerra por dinheiro, guerra por ego, vaidade e várias outras coisas também, né? Como a gente falou, né? Que quando um pai de família, uma família em si, negligencia, abandona a criação dos filhos, que é um dever sagrado, né? Um sagrado ofício, não um sacrifício, para poder priorizar mais as coisas materiais, né? Ela tá, tipo assim, ela tá, como é que eu posso te falar? Ela tá enlameada também, né? Tá vivendo só da terra, né? Porque não tá confiando em Deus, né? Não tá tendo uma vida espiritual da divina providência, tanto espiritual na educação, na santificação dos filhos, né? Quanto na parte material também, né? Então, Luísa, quando teve essa privação,
ela conseguiu indulgências, entre aspas, méritos na divina vontade para manter a humanidade ainda viva, né? Apesar dessa consciência, né, dessa mentalidade cada vez mais enlameada, né, no ser humano, né? O pessoal até chama acho que na psicologia, sociologia de homem trabalhador, né? Homus labor, né? Homem fabris, na verdade, né? Que é uma pessoa que só vive para trabalhar, 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 né? E não tem tempo para mais nada, né? E quem dirá tempo para Deus, né? Porque a pessoa virou mais ou menos uma engrenagem, tá entendendo? Uma pecinha, né? Nesse grande sistema capitalista, né? E tá entendendo? De trabalho, consumo, né? E a pessoa não tem mais tempo para levar sua consciência para transcender em Deus, né? Tanto é que a heresia que Jesus falou de Hitler, né? Que Hitler transformou as pessoas em verdadeiros instrumentos, né? Em verdadeiras pecinhas, né? Porcas, parafusos, pregos, martelos, chaves de fenda, né? Objetificou muito o ser humano, né? Tá entendendo? E bitolou muito a consciência humana, né? E não é isso, né? A Lisa fala no texto do Livro do Céu, acho que é o volume 1 mesmo, né? O volume 2 capítulo 1, que o ser humano é para ser que nem as andorinhas, né? Que vivem no céu observando a Deus, só pensando em Deus. E quando elas têm que fazer uma atividade humana, elas voam com suas asas, pegam o alimento e rapidamente voltam para o topo da árvore, né? Ou seja, não se enlameiam, né, das coisas humanas, tá entendendo? Não fica vendo as coisas humanas pelas coisas humanas. Tá lá fazendo seu estado de vida, que é óbvio que é a vontade divina, né? Dá a César o que é a César, dá a Deus que é a Deus, né? Mas ela tá dando a César que é a César, né? Trabalhando mais na divina vontade, tá entendendo? Ela não tá dando a César, tá fazendo as coisas de César pelo César, né? Ela tá fazendo as coisas que é de César, que é a ordem natural, né? Trabalhando e tal, mas por amor com a Deus, né? Na divina vontade, né? Fazendo junto com Jesus, né? Então é importante ter esse discernimento, né? A gente retorna o texto, né? Que Elisa falou, né? Ela tentou pedir as dores de Jesus, né? Unidas juntas com as suas dores, que é essa privação que ela está passando, né? E gritou juntas: Perdão, piedade desta pobre criatura. Mas senti eu não posso mais. Enquanto desafogava minha dor, meu doce Jesus, movido à compaixão do meu prolongado martírio, como relâmpago, ou seja, bem rapidamente, que foge, me fez sua breve visita e me disse, né? Parágrafo 2. Minha filha bendita, ânimo, não te assustes. Minha divina vontade dá tudo em teu poder, de modo que podes dizer que tudo é meu, as minhas dores, as minhas chagas, os meus sangue, tudo é teu, assim que não tens necessidade de me pedir. Senão tome-as e te serve delas para as tuas necessidades. Tão é verdade que em quem reina a minha divina vontade, não há necessidade de leis, senão que sente em si mesmo a natureza mudada em lei divina. O que que significa isso? Que você vai ter plasmado com o Espírito Santo, né? Para lembrar que Lisa está 30, 40 anos vivendo na divina vontade, né? Essas verdades divinas. Então, você não precisa pedir a Deus, tá entendendo? Com orações vocais, como se fosse um súdito fazendo uma petição ao rei, né? Para ter paciência e tal. Então, sei lá, vou fazer uma novena aqui, né? Aquela novena de Nossa Senhora, né? Que é 90 salve raínas, né? Para pedir uma virtude para uma determinada ocasião. Não é assim, né? Já vem tudo infuso, porque você está na divina vontade, né? Você pega essas virtudes divinas e teologais já de graça, né? Porque você está na divina vontade, né? Aquela coisa, para você poder fazer a sua parte do crochê da obra divina, você precisa entender como Jesus, Deus Pai, né, o Espírito Santo, como Deus, né, a família divina fez a sua parte, como Nossa Senhora fez a parte dela e como Luísa fez a parte dela também, né? Então você precisa entender, e ao entender você toma posse, né, das obras que Deus, né, que a família divina fez, que Jesus fez, né, que Nossa Senhora fez e que o Espírito Santo fez, né, que Deus Pai fez e que Luísa Picarreira também e que Luísa Picarreira também fez, tá entendendo? E assim você assume, né? Digamos assim, né? O, você entende como é que foi feito, né, o crochê para você poder também completar a sua parte, né? Então todas as coisas que são de Deus são suas também, né? E está tudo instalado na sua alma, né? A resignação, a paciência, vem tudo instalado de fábrica, né?
Então não há necessidade da Luísa ficar como assalariado, né? Digamos assim, como o servo da santidade humana, né? Fazendo toda hora orações, né? Tipo, sei lá, 4 da manhã eu faço o rosário. Aí, como é no Instituto Resident, né? Meio-dia eu faço a novena de Nossa Senhora da Pompeia. Aí chega 3 da tarde eu faço o terço da Divina Misericórdia. Aí de noite eu faço outro terço, tá entendendo? Não é assim também, tá entendendo? Porque isso é um assalariado, é o servo da santidade humana, né? O filho da divina vontade, ele vive na mansão do céu, né? Então ele não precisa ficar toda hora pagando esses tributos para Deus, né? Para se manter no estado de graça, tá entendendo? Ele paga esses tributos meditando no livro do céu e tendo colóquios, né? Conversas íntimas com Deus, né? Então, por exemplo, às vezes você está lavando a louça e você lembra de uma situação que você está vivendo atualmente, né? Que é muito parecida com o que Nossa Senhora viveu na sua humanidade, sei lá, né? Como eu tive na vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou então no Evangelho como foi revelado da Maria Voltorta, ou então na mística Cidade de Deus, né? Aí cai a ficha, né? Vira a chave e você fala com a Nossa Senhora com bastante intimidade. Ah, mãe rainha, então eu entendi, foi assim que a senhora fez, né? Assim, assim, assado, né? Como se fossem os próprios discípulos, né? Principalmente os primos de Jesus, né? São Judas Tadeu e tem outro primo de Jesus que eu me esqueci também, né? Acho que é Tiago Maior, né? Ou Tiago Menor, né? Que Nossa Senhora dava catequeses para eles, né? Eles não chegavam pedindo catequeses para Nossa Senhora se ajoelhando, né? Com o joelho todo esfolado no chão, né? Eles pediam como se estivesse pedindo com intimidade para a mãe deles mesmo de verdade, né? Para a tia, que é Nossa Senhora, né? Então acho que é isso que é você viver, né? Com com o que Jesus está ensinando assim, né? Que ensinando aqui, né? Porque aqui, ó, você não tome, não tem necessidade, assim que não tem necessidade de me pedir. Você não tome-as e te serve delas para as tuas necessidades, ou seja, dos méritos de Jesus, né? Então é verdade que quem reina na minha vontade, divina vontade. Eu me perdi, desculpa, porque o Zap sempre vai para o final, mas tudo para a glória de Deus e para nossa confusão, né? Quem reina a minha divina vontade não há necessidade de leis, ou seja, de estatutos, né? De ordens bem definidas, né? Uma coisa bem assim, engessada, né? Enquadrada, senão que sente em si mesmo a natureza mudada em lei divina, né? Então seus instintos todos vão ser instintos divinos, né? Os seus gostos humanos vão ser gostos divinos, né? Tá entendendo? E assim você vai defender a lei de Deus como se fosse a sua própria lei, porque ela vai ser a sua identidade, né? Vai ser a sua personalidade, vai ser a divina vontade, né? Assim como a natureza sente a força do espírito, do respiro, desculpa, né? Do pulso, assim como sente a força da lei como parte substancial, né? A sua essência da sua vida, né? Vai ser algo orgânico, tá entendendo? Você vai estar enxertada na videira que é Jesus, né? Você não vai ser mais uma folha à parte, né? E como a minha lei é lei de amor, de santidade, de ordem, né, que o equilíbrio, né, justiça, né, por isso sente em si a natureza do amor, da santidade e da ordem, onde reina a minha vontade tanto seu amor, que transforma em natureza os bens que quer dar à criatura, a fim de que seja proprietária deles, nenhum pode ser tirado. Eu mesmo me faço guardião dos dons consentidos em natureza a esta criatura, né? Então Jesus mesmo se faz guardião, né, dos dons desses dons que foi dado em natureza a esta criatura, né? Então por isso que a gente não pode ter preconceito de, sei lá, ver uma notícia da Globo, ver um canal de santidade humana, né? Claro, se Jesus inspirar a gente para vê-los, né? Tipo, sei lá, Jesus trazer uma recomendação no YouTube, né? Porque Jesus vai ser guardião dos nossos dons, tá entendendo? Então vai sempre guardião, ser o nosso bom pastor, né? E que realmente, se a gente tiver, tipo, tipo assim, se apartando muito, Jesus vai dar um jeito para poder comunicar aquilo pra gente, né? Através de uma pessoa, tá entendendo? E aquilo, tanto o seu amor, né, que é o Espírito Santo plasmando, né, essas virtudes divinas, as virtudes teologais em nós, né? Então, se você tem uma santa indiferença, santa indiferença de Jesus, né? Você não precisa mais pedir coisas, né? Mas deixa Jesus vir iluminar a nossa consciência no momento que é para ser iluminado, né? Isso é ser um nada, né? Você confiar totalmente em Deus, né? E não fazer mais, tipo assim, como é que eu posso falar? Reflexões para consigo mesmo, tá entendendo? Tentando entender, né? Fazendo uma engenharia, digamos assim. Ah, então é isso que aconteceu, tentando
pegar padrões, né, da santidade divina do que acontece na sua vida para poder prever o futuro, digamos assim, né? Então isso aconteceu porque eu falei, como Luísa falou aqui no início, né, do livro desse texto, né, que a Luísa estava tipo assim, se achando culpada porque ela não estava mais fazendo as orações vocais, né, as orações da redenção, né? E logo ela achou que ela não estava fazendo as orações da redenção, que a privação dela tava sendo cada vez mais penosa, né? Mais brutal, né? Porque, tipo assim, mais difícil, né? Mais pesada, porque ela não estava fazendo as orações vocais, né? E nada a ver, Jesus estava tornando o martírio dela mais difícil, né? Da privação, porque a iniquidade estava aumentando bastante, né? Não era porque Luísa não tava conseguindo a ordem, né? De, sei lá, meditar todo dia as 24 horas da paixão, tá entendendo? Não é assim, né? Aí que parágrafo terceiro, né? Então, por isso que Luísa foi guardiã de si mesma, né? Claro, de uma maneira sem dolo, sem má intenção, né? Mas no subconsciente dela de querer ter controle sobre a divina vontade, né? Entender 100% e ter controle sobre a divina vontade. Então, ela fez na lógica humana, né? Tipo, não tô rezando as 24 horas da paixão, por isso que eu tô sendo cada vez mais castigada, né? Com uma ausência, com uma desolação cada vez maior de Deus, né? Da presença sensível de Jesus, né? E não é assim, né? A gente falou que o contexto é 1935, né? E o mistério da iniquidade está pegando solto nos países do norte, né? Como a gente falou, né? As portas da Segunda Guerra Mundial, né? Então não é assim, né? É Jesus que guarda nossos dons, né? A gente vai caminhando, claro, né? Ainda que às cegas, porque nós somos um nada, e se a gente faz uma coisa errada, a gente pede desculpa e volta para trás, né? Não ter medo de errar, tá entendendo? Nesse sentido aí, né? Claro que a gente precisa de confirmações das pessoas, né? Então, por isso que a gente sempre falou, né? É sempre bom ter esse anjo da guarda, esse anjo humano, né? Seja uma pessoa da sua família, né? Um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um pai e uma mãe, né? Geralmente são as autoridades instituídas por Deus, né? Pai, mãe e esposo, né? Caso você seja mulher casada, né? Que vai instruir você, né? Caso contrário, você tenta pedir uma direção espiritual para o compadre, né? Para que seja a boca de Deus, né? Que ele vai estar ministeriado, né? Para te dar o certo discernimento, né? É nesse sentido aí, né? Mas se você fez uma coisa que depois Jesus foi e te repreendeu, se você tem a firme intenção de estar querendo caminhar na divina vontade, pede desculpa e volta atrás, né? Nesse sentido. Não fica com escrúpulo querendo se proteger, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala que, tipo assim, o, o inteligente, não o sabichão, claro, não tá nessas palavras, eu tô falando como eu entendi, né? Na minha linguagem, né? O sabichão procura se defender, né? Já o simples e humilde suporta o castigo que tem que suportar, né? E outra palavra, né? Tá entendendo? Então, é isso, né? Para você ser simples e humilde, você tem que acertar, entender que muitas vezes você vai errar. Mas como você está com firme intenção e consciência, né? De permanecer na divina vontade, né? E de entendê-la, né? Claro, na pequenez da nossa vontade, na nossa humanidade, né? Nossa natureza humana, né? Vão ter vezes que você vai errar, mas você fica tranquilo, porque você não teve intenção de pecar, né? O pecado é isso, você querer se opor abertamente à vontade de Deus, né? Quando você está num terreno muito nebuloso, você não tem intenção de pecar, porque você não está com consciência em pecar, tá entendendo? Mesmo que você tenha, digamos assim, feito um ato material que é pecado, não vai ser pecado, porque você não teve a intenção de pecar, tá entendendo? Eu acho que é nesse sentido, né? Parágrafo 3. Ó doce Jesus fez silêncio. A minha mente nadava no mar da divina vontade, e retornando o seu discernimento acrescentou. Ou seja, Jesus infundiu, né, nessa palavra criativa, né? Quando Luísa está falando que a mente dela nadava no mar da divina vontade, está infundindo essas verdades, tá entendendo? E assim, depois de ter infundido e feito a Luísa ruminar e refletir, né, sobre o parágrafo 2, aí Jesus acrescentou, né? Parágrafo 4. Minha filha, tu deves saber que todos que vivem em minha vontade dá trabalho a todos. A meu Pai Celestial, meu Pai Eterno, que vendo a criatura em seu querer divino, põe-se ao redor para formar o trabalho da sua imagem e semelhança. Muito mais que encontrando sua vontade nela, encontra as matérias adaptáveis que se prestam a receber seu trabalho. Ou seja, as matérias aqui é a vontade humana, né? Inteligência humana e vontade humana, né? A intenção da pessoa de viver na vontade divina, né? Então, Jesus encontra, né? O Pai Eterno encontra, né? As matérias, ou seja, a matéria-prima, né?
adaptáveis que se prestam a receber seu trabalho, para formar a mais bela imagem que lhe assemelhe, né? Que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? E, ó, aqui é uma interjeição, né? Seu contentamento com o seu trabalho pode produzir imagens suas, né? Então, plasmando, né, esses atributos divinos, né, como o perdão de Deus, né, a inteligência de Deus, né, que é assim, a ciência infusa, né, as virtudes teologais, tá entendendo? Tudo de Deus Pai que foi comunicado a Jesus, né, que possibilitado, né, que assim, os atributos de Deus Pai só podem ser comunicados a nós por causa de Jesus, né, da união hipostática de Jesus, né, através do Espírito Santo, né, que é o Espírito Santo que programa a nossa alma, digamos assim, com essas luzes, né? E é isso que Deus Pai trabalha junto com Jesus e Espírito Santo, né? E, ó, seu contentamento com o seu trabalho pode produzir imagens suas. Dá trabalho também à Mãe Celestial, Nossa Senhora, porque encontrando a minha vontade divina na criatura, encontra quem lhe faça companhia. Quem recebe sua maternidade como filha, encontra quem pode comunicar sua fecundidade, né? Que são o que é a fecundidade de Nossa Senhora, seus atos feitos no querer divino, né? Nem meu querer, né? Em que pode fazer seu modelo e sua cópia fiel, ou seja, outras Nossas Senhoras, né? Ó, o contentamento desta Mãe Celestial, seu trabalho assíduo, né? Seu trabalho frequente, seus cuidados, suas permuras maternas. Eu não sei o que é permuras maternas, mas deve ser cuidados, né? Porque pode fazer de verdadeira mãe e pode dar sua herança, e sendo uma vontade da mãe e da filha, no caso de Nossa Senhora de Luísa, né? De nós também que estamos meditando, né? Esses escritos, pode se fazer compreender e pôr em comum suas graças, seu amor, sua santidade, e seu trabalho se sente feliz, porque encontra quem a corteja, quem a assemelha e quem vive da sua mesma vontade divina, né? Porque aqui a gente vê que Nossa Senhora comunica, né, nos 31 dias com Maria, né, para fazer a consagração à divina vontade, né, que Nossa Senhora é um ser humano que viveu na divina vontade, mas que está sozinha, né, porque os outros bem-aventurados do céu não viveram na divina vontade, né, então Nossa Senhora não tem com quem conversar de igual para igual, né, tanto é que Nossa Senhora é sempre mãe, né, as orações vocais que a gente faz, de terço, de novena e tal, é como se fosse chupeta, né, Nossa Senhora conversando com o bebê, né, então tem que conversar de uma maneira mais de mãe mesmo, tá entendendo? Para a criança poder entender. Agora, atualmente, Nossa Senhora tem no céu, né? A Lisa Picarreta, né? Então tem dois seres humanos que são humanos 100%, né? Que viveram na divina vontade, né? Que é Nossa Senhora e Lisa Picarreta, né? Dois cabeças chefes de missão, né? Então Nossa Senhora pode desabafar com outro ser humano, né? Que é a Luísa Picarreta, né? Então, por isso que Nossa Senhora intercedeu, né? Para que os seres humanos vivessem na vontade divina, né? Foi por Nossa Senhora que Jesus veio à Terra, tá entendendo? Quem vive nela é sua filha predileta, sua preferida, sua secretária, pode-se dizer, em virtude do meu querer divino. Possui um imã potente que atrai de tal maneira os olhares desta mãe celestial, que não pode afastá-las dela. E a grande senhora, para tê-la segura, trabalha pondo-lhe ao redor suas virtudes, suas dores, seu amor. É a mesma vida do seu filho. No caso, é Jesus que está falando de si mesmo, né? Ou seja, a gente pega também a pureza, né, a castidade, as virtudes que Nossa Senhora conseguiu também, né? Mas isso não é tudo. Eu, teu Jesus, enquanto vejo que é uma pôs de lado a sua vontade para viver na minha. E aqui também, como Jesus falou, né, a vontade humana de querer ser santa, né? De querer provar para Deus, né, que tem méritos, que consegue alguma coisa, tá entendendo? Isso é santidade humana, né? Tá entendendo? E assim você debocha de Deus, né? Quando Deus quer te dar uma coisa, tipo, quer te presentear com alguma coisa, né? Uma virtude, né? Qualquer coisa também, até mesmo no meio material de graça, né? Porque o humano, ele acha que ele tem que pagar a Deus pelas coisas, né? Então, para ele conseguir, sei lá, uma virtude aí da temperança, ele acha que ele tem que fazer uma novena, tá entendendo? Das 90 salve rainhas. Só depois ele se sente seguro, né? Ele se sente digno para poder receber aquele bem que Deus quer dar. E na verdade não é assim, né? Quando tiver na volta torta, né? Quando Jesus aparece ressurrecto, né? Com a ressurreição para São Pedro, Jesus perdoa São Pedro, mas São Pedro ainda fica remoendo, né?
que ele não se sente digno de ser perdoado por Jesus, né? Porque ele fala, e você tá santo e eu continuo ainda um pecador, né? E não é nada a ver, né? Se Deus te perdoou, é porque é vontade divina, então você fica em paz, né? Você não tem que pagar nada para Deus, porque a gente não é nada, a gente não consegue pagar nada, né? Só viver da divina vontade, né? Mas isso não é tudo, e eu tenho Jesus enquanto vejo que é uma pôr de lá da sua vontade, em todos os aspectos, não só na parte humana que a gente falou, mas na parte da santidade humana também, né? Para ter essa consciência afinada, né, da divina vontade, né? Não tem mais essa coisa de escrúpulo de querer pagar para Deus as coisas, mas também não tem aquela consciência laxa de uma pessoa muito mundana, né? Para viver na minha, ponho-me a trabalhar para formar os meus membros. A minha cabeça é santa, logo eu sinto a necessidade de que os membros sejam santos para poder apoiar a minha cabeça, né? Para poder ser uma peça única, né? Porque, tipo assim, na vontade divina, as pessoas não têm a sua identidade da vontade humana, não tem a sua personalidade, né? Todos vão viver com a vontade divina, tá entendendo? Então, no céu, claro, tem dois pais, Jesus são um só Deus em pessoas três, né? Mas são todos unidos para formar Deus, tá entendendo? Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, que é isso, a vontade divina é compartilhada, né? Então, o interesse de Deus, de um, é interesse de todos, né? Entendendo? A gente fala que a divina vontade é o verdadeiro comunismo santo, né? Onde todos são um organismo vivo, né? Que é Deus, né? E aqui, ó, põe-lhe ao redor suas virtudes, suas dores, seu amor e a mesma vida do seu filho. Mas isso não é tudo. Eu, teu Jesus, enquanto vejo que a alma pôs de lado a sua vontade para viver na minha, ponho-me a trabalhar para formar os meus membros. A minha cabeça é santa, logo sinto a necessidade dos meus membros santos para apoiar a minha cabeça, né? E assim poder comunicar a sua virtude a neles, ou seja, a sua vida neles, né? E quem pode formar meus membros santos senão a minha própria vontade divina, né? Por isso, meu trabalho é incessante para com quem vive nela, na divina vontade. Pode-se dizer que me põe em guarda de dentro e fora dela, né? Ou seja, Jesus dentro do nosso interior, também fora dela, né? Como a gente vê que Jesus entrega para Luísa, né? Um globo branco de luz, né? E esse globo branco de luz é tipo como se fosse como é que eu posso falar? Um campo de força, né? Digamos assim, modo de dizer, né? Onde só vai atrair pessoas que vão agregar a Luísa, né? Na divina vontade, né? Só vão atrair pessoas que querem viver na divina vontade, né? Então, por isso que Jesus se coloca no exterior, né? Por isso que a gente tem que ter razão, né? Que todas as pessoas que Jesus coloca no nosso estado de vida, seja chefe no trabalho, as pessoas em algum esporte, né? E sejam nossos próprios familiares, mesmo que não estejam vivendo essas verdades, né? Podem ser sim usados na vontade divina para poder ser, né? Esse sininho, né, de Nossa Senhora, né? Esse anjo que vai poder ordenar a nossa vida também, né? Tá entendendo? Então é importante ter esse sentido que Jesus guarda a gente de fora, mas também guarda a gente de dentro, né? Iluminando com vozes, né? Tipo, com locução interna. Tipo, iluminando a gente que quando a gente está sendo escrupuloso, quando está tendo uma consciência laxa, tá entendendo? Dizendo as verdades pra gente, né? Geralmente Jesus está em todos os nossos pensamentos, menos pensamentos que promovem o pecado, né? Pensamentos de vingança, de consumismo, de idolatria afetiva, né? De idolatria material também, de consumismo, como a gente falou, né? Geralmente todos os nossos pensamentos são animados por Deus, né? Menos, claro, os pensamentos pecaminosos, né? Que é a nossa vontade humana satânica, tá entendendo? Nossa vontade humana maligna, né? Então, às vezes, se você sente, sei lá, um desejo de tomar um suco de maracujá, não ficar com escrúpulo, né? Porque não, tem que tomar só água, porque a água, ela é o jejum e tal, né? Essa virtude da modéstia e tal, né? Então você tem que tomar água, né? Eu não posso, sei lá, tomar um suco de maracujá, né? Mas se você teve esse desejo do nada, é Jesus que infundiu em você, né? Óbvio que você não pode ter a vontade humana de querer todo dia, sei lá, tomar suco de maracujá, né? Para tentar reproduzir aquele bem que aquela parte que você ganhou quando você tomou um suco de maracujá, sei lá, pela primeira vez, tá entendendo? Porque já isso seria uma santidade humana, né? Você não pode ficar viciado, né? Nos dons de Deus, né? E tentá-los reproduzi-los humanamente falando. Mas é quando Jesus quer, né? Se você está andando normal, naquele momento Jesus quis que você tomasse suco de maracujá, você vai e toma, mas você fica desapegado também, tá entendendo? Dessa atividade, né? Não é para você negar se tomar o suco de maracujá,
que seria um sofrimento, como a gente viu lá no outro trecho, né, no outro capítulo, que seria aberração para Deus, mas também não é para você ficar toda hora querendo reproduzir o suco de maracujá, porque você vai estar fazendo um bezerro de ouro, né? É para você fazer quando Deus quer, né? Terminou aquela experiência que Deus quer viver em você, você termina e tem desapego dela, né? É nesse sentido aí. Por isso, o meu trabalho é incessante para quem convive nela. Pode ser que me ponha em guarda dentro e fora dela, a fim de que ninguém entre para interromper meu trabalho. E para me formar estes membros, repito o trabalho de conceder-me de novo, para poder regenerá-los, renascer para fazê-los renascer. Logo eu choro, sofro, prego e morro, para comunicar meus amores vitais e divinos nestes membros, a fim de que fiquem fortificados e divinizados, dignos da minha cabeça santíssima. Ou seja, são os estados de vida que Jesus, estados de ânimo, né, que Jesus comunica a gente, né? No caso, como Jesus está sendo obrigado a castigar as pessoas, né? Porque Jesus está sendo obrigado a castigar as pessoas, porque está sendo excluído da sua vida, tá entendendo? E por isso que as pessoas estão fazendo guerra, né? A gente falou que está em 1985, né? E assim Jesus está comunicando esse estado de ânimo, né? De solidão, de estar sendo excluído da vida das pessoas à luz da picareta, né? Então por isso que a Luísa Picareta está passando por essa desolação muito grande, né? Que é um estado de ânimo que Jesus tá, tá comunicando porque ele não é amado pelas pessoas, né? Deus não é amado pelas pessoas, né? O amor não é amado, né? Como diria São Francisco de Assis, né? E Luísa está passando por tá sendo esse ser humano que tá tendo essa privação muito grande de Jesus, né? Justamente para reparar por todas as pessoas que não querem amar Jesus, tá entendendo? Minha alegria é que, da minha cabeça de cima, e ó, minha alegria é que se deem bem trabalho, repito minha vida e formas repetidoras dela, mas o que não faria e daria com quem vive em minha vontade. Ela me encerra na criatura para me fazer trabalhar e me fazer formar membros dignos das minhas mãos criadoras. E assim que a alma recebe meu trabalho, assim me sinto feliz e correspondido pela obra da criação e redenção. Agora os anjos, os santos, vendo o Pai Celestial, a soberana Rainha e seu Rei, todos atentos em trabalhar nesta criatura, também eles querem nos ajudar no trabalho. E aliando-se em torno da fortunada criatura, trabalham em defendê-la, afastam os inimigos, a livram de perigos e formam muros de fortaleza, para que ninguém possa incomodá-la. Porque aquilo, né? Se os bem-aventurados, que são os anjos e os santos, né? Veem que Deus está cada vez mais focado na criatura que está querendo viver, né? A divina vontade, eles também vão estar onde a vontade divina está, né? Porque aquilo eles têm a vontade divina, né? Então eles também vão ajudar o trabalho do Pai Celestial, de Deus Pai, do Espírito Santo, de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? De Jesus também, né? Então eles também vão ajudar, né? Aquilo que a gente conta muito também com os da guarda, né? Por exemplo, posso falar um exemplo meu. Tem uma coisa na vontade humana que é um instinto de sobrevivência meu, né? De ter medo de partilhar esses escritos, de fazer as meditações em voz alta, porque eu tenho uma noia na minha vontade humana, né? Uma paranoia de que meus pais vão me impedir de viver na divina vontade, né? Tipo assim, vão começar a implicar, arranjar coisas, né? Dizer que eu tô sendo muito radical, né? Eu tô sofrendo lavagem cerebral, coisa do tipo, né? Mas então, o que que eu faço? Isso é uma realidade concreta, pode acontecer. Mas eu confio em Deus, né? Que Jesus coloca, que como a gente falou do globo de luz, né? Que as pessoas que estão no nosso estado de vida são pessoas que Deus quer que estejam, por isso elas vão se santificar uma hora ou outra, né? Ainda que seja na sociedade humana. Eu também conto com os anjos da guarda, né? Que é aquilo que tem um texto livro da Maria Voltorta, né? Que é muito importante você se comunicar com o anjo da guarda, né? Graças a Deus, meus pais são batizados e casados na Igreja Católica, né? Então, cada um tem um anjo da guarda próprio e também tem um anjo da guarda do sacramento do matrimônio, né? Da mesma forma como o padre, quando ele é batizado, obviamente tem um anjo da guarda dele e também tem um anjo da guarda da sacerdócio da ordem, né? Então, eu conto com esses anjos da guarda, né? Tipo, embaralhar, né? Dar uma confusão na mente dos meus pais, caso a vontade humana diabólica deles venham a florescer, né? E aqui eu não estou xingando meus pais dizendo que são diabos ou não, né? Eu também tenho vontade humana diabólica, todo mundo tem, né? A vontade humana, quando ela não está divinizada em Deus, ela só existe. E se ela existe, ela existe, obviamente, né?
ela tá vinculada com o diabo, né, com Satanás, né? Então só existe a vontade humana divina e a vontade humana diabólica, né? Então mesmo a pessoa que é ateia, que não tem religião nenhuma, né, e que tá lá tomando seu samba, sua caipirinha lá na sua sexta-feira, né, sextou, né, como o pessoal fala, ela tá usando o exercício da sua vontade humana diabólica, né? Porque justamente tá pecando, porque ela tá pecando, porque ela tá expulsando Deus da sua vida, tá entendendo? E aqui, né, que Jesus está falando, né, que os anjos e os santos alinhando-se em torno da afortunada criatura, né, do aspirante, digamos assim, né, fecha aspas, né, uma brincadeira, né, desse aspira, né, da vontade divina, trabalham em defendê-la, afastam os inimigos, a livram dos perigos e formam muros de fortaleza, para que ninguém possa incomodá-la, né, exteriormente falando, interiormente falando, né, Jesus e o Espírito Santo, né, de Deus Pai, né, e Nossa Senhora, né? Então é Deus e Nossa Senhora que trabalham internamente, né? Externamente já são, acho que são não só Jesus e Nossa Senhora, né? Mas também os santos e anjos, né? Eu vejo de vez em quando os rasgões no céu, né? No céu, não digo no céu, né? Mas no ar do meu quarto, né? Rasgões brancos, né? Então, com certeza é o anjo da guarda me defendendo. Às vezes também, quando eu fico muito flagelado, né? Preocupado, né? Com a vontade humana, que às vezes ela coloca tentações de pecado, né? Tentações de sei lá, ansiedade, né? Coisa do tipo. Eu também vejo um rasgão negro no céu, no ar do meu quarto, né? Então é isso, né? A gente sabe que é um demônio, né? Então Jesus coloca, assim, pessoas para defender a gente, né? Claro que a divina vontade, né? Não tem essa coisa de diabo, não, né? Mas às vezes o inimigo pode colocar pessoas diretamente para prejudicar a gente, né? Então por isso que Jesus coloca, né? Graças a Deus, esses anjos e santos para proteger a gente externamente, né? Aí Jesus termina: veja então como quem vive meu querer, divino dá trabalho a todos e todos se ocupam nela, né? Então o céu não fica mais ocioso, né? Só com as mesmas pessoas, né? Tem uma nova pessoa que quer fazer parte do céu, né? Quer ser esse portal, né? Esse do céu aqui na terra, né? Que é essa Eucaristia viva e ambulante, né? Com inteligência, memória, vontade e alma humana, né? Então, o céu vê que aquele ser humano é uma espécime rara, né? Uma pessoa, um indivíduo raro, né? Então, todo o céu dá trabalho divino a todos e todos se ocupam nela, né? Para formar na consciência dela a vontade divina, né? Então é importante conhecer isso, que a gente precisa se alimentar sim, cada vez mais desses inscritos, né, no canal Fiat Um Testor de Brasil, né, como a gente sempre tem dito, né, visite o site www.livrodocel.com.br para a gente se alimentar da partilha dos irmãos, né, porque o título do Livro do Céu que Jesus inspirou a Santo Aníbal de França, né, é o Livro do Céu, uma chamada às criaturas, uma chamada em meio das criaturas, né, para a ordem original, né? Então, a vida de vontade, como a gente falou, é em sociedade, né? É em comunidade, tá entendendo? Não é uma vida sozinha, solitária, né? Como muitas vezes é a vida da santidade humana, né? Onde você quer méritos só para você, né? E fica fechado e bitolado só naquele conteúdo, né? De santidade humana, né? Que é o leite que São Paulo fala, né? A santidade divina já é uma feijoada, né? É a vida como ela é, né? É o extraordinário no ordinário, né? Por isso, como a gente falou, você não pode ter preconceito contra as pessoas do seu estado de vida que não vivem na santidade divina, né? Ou nem estão buscando santidade nenhuma, né? Porque eles ainda são autoridades instituídas por Deus, né? Você não pode ter preconceito contra a Globo, contra notícias, né? Você não pode ter preconceito contra o pessoal da santidade humana com seus dogmas, né? Porque Jesus pode sim usar deles todos para comunicar algo para você, tá entendendo? Como a gente tem falado no entorno dessa meditação, né? Então a gente termina essa meditação, né, do livro do céu, né? Também fazendo essa conexão, né, do volume 6 capítulo 8 que é de 3 de dezembro de 1903, com o volume 33 capítulo 37 que é do dia 14 de maio de 1935, né? Então a gente vê que o livro do céu, assim como os outros escritos místicos também, que a gente estuda, né, no canal Fiat Um Textor de Brasil, é uma concha de retalhos, né? É tipo como se fosse um quebra-cabeça, tá entendendo? É um todo orgânico, né? É um organismo vivo, né? Então a gente vê que um trecho lá do passado explica um trecho agora lá do futuro, digamos assim, né? Um trecho de 1903 está explicando um trecho de 1935, tá entendendo?
Então é muito importante ter esse conhecimento, por isso que a gente fala, né? É muito importante você ver as partilhas dos irmãos do canal Fiat Juntas 2 do Brasil, né? Porque muitos estão já mais avançados na escola da Divina Vontade e você consegue, né, enriquecer essa partilha. No meu caso, eu sou iniciante, estou no volume 2, né? E a gente consegue ter, né, essas luzes lá desses volumes mais avançados, né? E explica muita coisa, né? Do volume 2, né? Porque como a gente viu, aqui no volume 6 a Luísa fala coisas, mas que ainda são muito nebulosas, muito assim, filosóficas, né? E aqui no volume 33 Jesus já está explicando o que aconteceu aqui no volume 6, né? Então é importante ter esse discernimento também. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós, Fiat, Fiat, Fiat. E ter esse colóquio, né? Essa intimidade com Deus, né? Porque todo o céu vai trabalhar em você, né? Então o céu vai ver você como amigo, né? Não vai ser mais aquela coisa de rei distante, né? De súdito, de servo, né? Mas sim de filho, né? Então ter esse colóquio, essa intimidade com Jesus, né? Conversando com Jesus, pedindo para explicar as coisas, pedindo luz, né? Para explicar o seu estado de vida, né? Quando você tem um problema de consciência perplexa, né? Onde você não sabe o que fazer, pedindo luz para Jesus, né? Explicar e não ter medo de falar com as pessoas, né? Também não ter medo de incomodá-las também, né? Tipo assim, é falar a verdade com as pessoas, né? Não ficar mais com aquele respeito humano, da santidade humana, né? Falar na lata mesmo as coisas que você tá sentindo, né? Tá entendendo? Claro que Jesus vai te instruir, né? Por exemplo, como eu tive um exemplo, né? Você não pode ver só para você, né? Se você está num estado de vida, por exemplo, sei lá, no seu trabalho, onde tem um chefe que está sendo meio assim, tosco, uma pessoa muito arrogante, né? Muito imperialista, muito assim, raivosa, né? Usando uma pessoa autoritária, né? Usando a sua vontade humana, né? Que é o ter, poder e prazer, né? A tríplice concupiscência da carne, né? Só que você tá na divina vontade e tá anestesiado, né? Ou anestesiada, né? Tá anestesiado, né? No geral, né? E tipo assim, você não se importa de ficar carregando o piano, né? Porque você já foi bem mortificado, né? Você sabe que aquilo tudo é mérito. A cruz é vida divina que você está vivendo, né? Mas às vezes você pode cair na santidade humana de ser um servo sofredor, né? Porque às vezes a santidade divina é você ter caridade com os outros colegas do seu trabalho que estão passando perrengue, né? Tá entendendo? E você, tipo, conversar junto com eles, né? Tipo, ajudá-los, né? E junto com eles falar com o seu chefe, né? Então, os olhos humanos poderia ser até tipo uma revolta, um motim, né? Um sindicalismo, né? Mas na verdade não, você está sendo, colocando a justiça divina, né? Sendo caridoso com os irmãos que não têm o mesmo aparelho espiritual, né? A mesma musculatura espiritual desenvolvida que você tem, né? Tá entendendo? É aquela coisa, se a cruz está muito pesada, você que está meio marombado na divina vontade, você consegue carregar, sei lá, meia tonelada da cruz. Mas seu irmão que não está vivendo uma vida espiritual ou está só na santidade humana, né? De ficar louvando ou fazendo orações vocais, ele é meio anorexo ou, tá entendendo? Meio raquítico, né? Então não vai ter força para carregar a cruz. E você não pode colocar um jugo pesado nas pessoas, tem que ter essa caridade também. Ou então numa família, às vezes tem um pai e uma mãe abusiva, né? Tem que falar, tem que dar esse sermão call também, com caridade, óbvio, né? Não de maneira humana, diabólica, né? Tipo, tendo raiva da pessoa, gritando e tal, né? Mas tem que falar com caridade, né? Mandar real pra pessoa em Deus, né? E Jesus vai capacitar para você falar a verdade com a palavra criativa, né? E a pessoa vai se render à divina vontade, né? Porque a divina vontade atropela o humano. Basta que o humano tenha coragem e fé na divina vontade e comunique, né? Seja seu obrante e falante, né? Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Então a gente termina essa meditação, né? Espero ter ajudado em alguma coisa. Deus te abençoe, né? E vamos partilhar, né? Para que a gente possa costurar essa blusa, nesse tricô, né? Nesse suéter, né? Suéter, né? Esse moletom de inverno, né? Para que tenha cada vez mais pessoas chamando a divina vontade, né? Evangelizar, né? Dessa publicidade no livro do céu, né? Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. E claro, né? A gente tem que entender também, né? Porque antes de partilhar o livro do céu, claro, a gente pode partilhar os trechos, isso é óbvio, né? Partilhar um trecho no short do YouTube, né? Mas no Instagram, né? Numa rede social mais rápida, digamos assim. Mas é bom que a gente entenda pra gente também, tá entendendo? Pra gente não ser só contemplativo, né? Pra gente ser obrante e falante também, né? Aquela coisa, né? Antes de tirar a trave do irmão, o cisco do irmão, a gente tem que tirar a trave dos nossos olhos também.
Mas, obviamente, isso não impede a gente partilhar, né? Pegar um livro do céu mais curtinho e fazer um shorts, né? Bem caprichado, né? Com o que você entendeu, bem resumido, né? Para poder, tipo assim, difundir também, né? A palavra, tá entendendo? Ainda que ninguém veja, tipo, já tá difundido pro céu, né? Pro céu e pro purgatório, né? Tá gerando orvalho benéfico, né? Então, sempre vê assim, né? Amém, Fiat. Com essa fé, né? De que nada se perde na divina vontade, né? Tudo se aproveita, né?